Olá, você que nos acompanha. Esse é o podcast Cuidadores de Esperança. Esse é o nosso primeiro episódio e nós estamos aqui com dois convidados super especiais. Eu sou Gisele Barbosa, estou aqui representando o Centro Marista de Defesa da Infância e como convidados para esse episódio nós temos aqui o Dr. Álvaro, ele vai se apresentar logo mais. Dom Reginei, também conhecido como Dom Zico, também vai se apresentar daqui a pouquinho, falar um pouquinho da missão. Mas hoje eu quero dizer para vocês que o nosso tema, ele é um tema muito especial e a gente vai falar do cuidado com as pessoas enfermas, o cuidado com os doentes da nossa comunidade, da nossa diocese, das nossas realidades, dos nossos ambientes também familiares. A gente traz esse tema alinhado com o Jubileu da Esperança. Vivemos aí o Jubileu da Esperança, estamos vivendo ainda e tivemos um jubileu especial para os enfermos. O Papa Francisco fez questão de ressaltar também que os enfermos precisam ter um olhar. Nós precisamos ter um olhar especial para eles e é por isso que esse episódio se chama o seguinte: Cuidadores de Esperança, um olhar de ternura e cuidado aos enfermos. Então eu peço já que você pegue aí o seu papel, sua caneta e anote que a gente vai trazer dicas muito especiais de como você pode ser um cuidador de esperança na sua comunidade. Hoje o Dr. Álvaro aqui com a gente. Dr. Álvaro, por favor, diga um pouco da sua trajetória, qual que é a sua missão, o que trouxe o senhor aqui hoje com a gente, que eu acho que é também um ponto muito legal de poder ressaltar aqui para quem está nos acompanhando. Bom dia, Gisele, bom dia, Dom Reginei, bom dia a todos. Primeiro, agradecer o convite, né? É sempre uma boa oportunidade de a gente divulgar um pouco, né, o trabalho. Eu já trabalho para os maristas aí há mais de 20 anos. Eu fiz residência médica em um hospital de trauma, né, que foi o Hospital Universitário Cajuru, já há bastante tempo, né? E eu costumo dizer, né, que os maristas foram me conduzindo, né? Porque eu vim de uma família de militares, eu optei por fazer medicina e hoje já estou na administração hospitalar há mais de 20 anos, né? E os irmãos maristas que foram me ajudando, me capacitando, né? E a gente foi crescendo bastante, né, significativamente aí na área da saúde. Hoje o Hospital Universitário Cajuru é uma das grandes expressões, né? Curitiba é dividido praticamente em 3 regiões, né? Você tem 3 grandes hospitais que atendem, né, trauma, acidentes, né? Que é o Hospital Evangélico, o Hospital Universitário Cajuru e o Hospital do Trabalhador. E eu tenho aí a grata satisfação de dirigir, né, um desses hospitais aí, que é o Hospital Universitário Cajuru. Bem-vindo, doutor Álvaro. Obrigada pela presença. Dom Reginei, por favor, diga um pouquinho da sua trajetória. A gente quer conhecer melhor o senhor aqui nesse episódio. Olá, Gisele. Olá, doutor Álvaro. Você que acompanha esse podcast, esse bate-papo. Eu sou um garoto do interior, digamos assim, né? Um menino nascido numa cidade muito pequena, chamada Braganey, próxima a Cascavel. Adentrei no seminário lá. Fiz minha formação básica por lá, filosofia, teologia, sempre lá na região de Cascavel mesmo. Depois tive a oportunidade também de alguns estudos, me desloquei até Roma e sempre trabalhei na região. Fazem 2 anos e meio, mais ou menos, que fui designado. O Papa Francisco chamou-me para vir a Curitiba, assumindo a missão de bispo auxiliar. E aqui estou juntamente com o Dom Peruzzo, que é o nosso arcebispo, e o Dom Adenes, que é o outro bispo auxiliar que veio 1 ano e pouquinho depois. Bem-vindo, Dom Reginei. Muito obrigado. Dom Zico, né? Tem alguém que deve conhecer como Dom Zico, mas é Dom Reginei. Hoje a gente quer falar desse cuidado pastoral também, né? Não só falar de enfermo, de enfermidades, de doença, mas o cuidado integral, o cuidado pastoral. Então eu faço assim, começo lançando uma pergunta. Como é que é a relação de vocês com essa questão do cuidado? Do cuidado lá no hospital, onde o senhor tem, assim, a maior parte do seu tempo dedicado e tem 20 anos de história com esse hospital, com os irmãos ali acompanhando também. Como que é a sua história com o cuidado dentro desse ambiente? Assim, vamos trazer a palavra cuidado como uma palavra-chave. E vamos trazer para o Dom a palavra pastoral. Como é que é ser pastor de pessoas que têm enfermidades físicas, enfermidades interiores? Então, como é que é essa questão do cuidado na pastoral e na sua missão? Quem quiser pode começar e a gente dá esse pontapé inicial falando do cuidado nos ambientes que vocês vivem. Eu vou colocar primeiro o cuidado integral, né, ao enfermo, né?
Hoje a gente sabe, né, o ser humano ele é biopsicossocial e espiritual, né? Então a gente tem a obrigação de trabalhar o ser humano dessa forma, né? E a gente tem aí já há muitos anos desenvolvendo dentro das unidades hospitalares não só esse cuidado integral, mas um olhar muito forte para a qualidade e a segurança de tudo que a gente faz, né? A gente conduziu aí o Hospital Universitário Cajuru a um processo contínuo de melhorias, né? E hoje o Hospital Universitário Cajuru ele é certificado, né, uma certificação internacional de qualidade e segurança. Para um pronto-socorro, 100% SUS, né? Hoje você tem menos de 10% dos hospitais no país certificados. E o Hospital Universitário Cajuru é um deles. E ele tem base nesse olhar integral da saúde de todo mundo que a gente atende, né? A gente não tem só uma obrigação de recuperação da saúde, né, dos nossos enfermos. A gente também tem esse olhar humanístico e tentar vê-lo como um todo, né? A gente tem um olhar para o acompanhante que está com ele lá, para o familiar que está com ele lá, para as necessidades não só assistenciais, né, mas também para as necessidades espirituais, né? Nós temos uma pastoral muito forte. Hoje nós temos um dos maiores voluntariados, né, sociais em atividade hospitalar do país. Nós temos mais de 400 pessoas que nos ajudam, né, a cuidar, que estão lá no dia a dia, vendo as necessidades dos nossos enfermos, né? Não só as questões de administrar medicamento, banho, da comida, mas não, né? É conhecer quem está lá, é tratar quem está lá, né? É diferenciar, é tratar como um indivíduo mesmo, né? Não como um enfermo, é como um indivíduo. Então a gente vem num crescimento muito forte, né, com relação a isso. E a gente tem sim aí ligados, né, ao Grupo Marista uma atenção muito especial para, né, para crianças, jovens e adolescentes, né? Para vocês terem uma ideia, quando as crianças ficam, né, bastante tempo internado com a gente faz as aulas, né, para ele não perder o seu período acadêmico, a gente recompõe as aulas, a pastoral está em cima, a equipe multiprofissional, né, os técnicos, os enfermeiros, o serviço social, a fisioterapia, todas elas têm uma atenção especial, né, a crianças, jovens e adolescentes. E aí é nesse sentido, né, de olhá-lo, de vê-lo, né, de acompanhá-lo e também na hora de entregar, né, de volta aos seus familiares, né, a gente, né, entregar como um todo, né, o olhar lá para frente também. Então, a gente tem uma satisfação quando a gente olha para trás tudo que a gente vem fazendo, né? A gente tem aí um orgulho muito grande, né, desse tipo de atendimento. Gostei quando o senhor começou falando do bio, do psíquico, do social, do espiritual. Cuidado integral vai abarcando, vai abraçando a pessoa na sua totalidade. Isso é muito legal de perceber. E recentemente eu tive a oportunidade de conhecer alguns profissionais do Hospital Cajuru e eles se perguntavam como é que a gente pode fazer esse cuidado integral, essa questão da proteção das infâncias, chegar também nessas bases. Então, a preocupação deles em fazer com que essa questão da proteção e do cuidado integral realmente fosse na família, na escola, ali no hospital, o tempo que ele estivesse lá, mas não só, quando ele saísse, ele tivesse também um pouco mais de consciência de como é importante esse cuidado integral para si e para o outro. E nessa mesma perspectiva eu trago aqui, Dom Reginei, por favor, o seu olhar pastoral, o seu olhar de pastor diante do cuidado integral do seu rebanho. A palavra que você já resgatou, a palavra pastoral, ela está nela implícita, intrínseca já a questão do cuidado, né? Quando a gente olha para as Sagradas Escrituras, olhamos para a pessoa de Jesus, nós vemos que ele estava sempre cuidando, né? Inclusive muitos doentes eram levados até ele para que ele atendesse, né? Não vamos entrar aqui nas questões todas elas, mas o cuidado. Tem até alguns estudiosos que se dedicaram de modo exegético, bíblico, onde que o tempo de Jesus foi mais empenhado, onde que ele dedicou mais tempo, e a conclusão é de que a maior parte do tempo de Jesus tenha sido dedicado justamente aos enfermos, aos doentes, né? Então, é profundamente evangélico o cuidado dos doentes. As santas casas, elas nascem justamente como uma resposta de cuidado aos que precisavam
Nós sabemos que a medicina, graças a Deus, esse dom de Deus, ela progrediu muito, evoluiu muito, as ciências, né? Desde a questão do cuidado, questão sanitária, né? De qualidade de água, esgoto, grandes revoluções que foram dando maior qualidade de vida, a procedimentos médicos, medicamentos que hoje são muito eficazes, né? É claro que as doenças também progridem, né, doutor? Né? Então, olhando, nós temos ligados diretamente à igreja. O doutor Álvaro falava do Cajuru, ali do ladinho tem o Hospital Marcelino, né, que também está ligado aos Irmãos Maristas. Depois nós temos, que era o antigo Hospital Mater Dei, que agora é Marilac, e também o Nossa Senhora das Graças. Então são hospitais diretamente vinculados à Igreja Católica, mas vinculados ao cristianismo. Tem também o Hospital Evangélico, né, nossos irmãos de outra profissão de fé, mas cristãos também. Enfim, há sempre esse cuidado. Depois temos o abrigo, que cuida dos idosos ali, com o padre José Carlos, que está à frente. Temos as escolas, temos as creches, temos centro, instituições, muitas delas. Temos as casas de cuidado de pessoas com dependência química. Enfim, aqui é grande o leque dos trabalhos pastorais de cuidado ligados ao cristianismo, ligados à Igreja Católica especificamente, né? Além das paróquias que, claro, também exercem essa missão. E isso é próprio da igreja. A tentação, por vezes, de alguns é separar, segmentar, como se isso não fosse igreja ou não fosse um trabalho de igreja, como se a igreja estivesse só aquele momento que eu faço lá de oração dentro do templo, né? Não, tudo isso é igreja, né? A igreja é essa presença viva do Evangelho que promove a vida. Quando Jesus fala, está lá em João 10:10, eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. É justamente a superação das fragilidades, das misérias humanas em todas as dimensões. O doutor recordava que há sempre o risco de nós segmentarmos também o ser humano, como se colocar tudo em caixinhas, e agora eu trato disso, agora daquilo, né? É claro que existem as especializações, as qualificações, mas essa visão ampla, integral do ser humano, que é muito importante. Enquanto o doutor falava, veio-me a imagem de Santa Teresa d'Ávila. Ela tem um livro que parte de uma analogia. Tem 2 títulos, Las Moradas ou Castelo Interior, essa carmelita, e ela coloca em 7 moradas, e no exercício espiritual ela vai como que conduzindo o leitor, o seu dirigido espiritual, para esse caminho de ir purificando, limpando os cômodos, vamos dizer assim, né? Por quê? Porque se numa casa, ou ela usa a imagem do castelo, um dos quartos, você joga tudo quanto é coisa suja lá dentro, põe um monte de coisa, vai infectar a casa inteira, o odor, o cheiro, vai contaminar. Então, a importância dessa visão holística, dessa visão de olhar para o ser humano na sua integralidade, né? Onde aspectos vão reforçando e vão ajudando o outro. E a igreja, ela tem essa característica do cuidado. É claro que ela tem as falhas dela também, tem os limites, a gente sabe disso, né? E historicamente, olhando o que era e o que é hoje também, temos coisas que aprendemos muito e temos tantas outras para aprender. E nesse sentido, as ciências, elas contribuem muito, muito, muito. E a igreja não se fecha também a esse mundo científico, né? A primeira academia de ciência é justamente a Academia Pontifícia, né? Então é muito importante. E muito me alegro poder estar aqui do lado do doutor, que está ali com todo esse conhecimento, esse know-how, de cuidado da vida ali, que quando chega lá, por vezes, alguns estão até no desespero, né, doutor? Nossa. Bastante vezes. Com certeza vocês dois têm muito a contribuir hoje para o nosso diálogo. E esse primeiro momento, para a gente conhecer vocês, assim, eu acredito que já deu para sentir um pouquinho de como que é o trabalho e a missão de vocês.
e também dos lugares onde vocês estão inseridos. Por isso a gente vai fazer uma pequena pausa, mas a gente já volta para aprofundar esses temas aqui com o Dom Reginei e com o Dr. Álvaro. Esse é o podcast Cuidadores de Esperança, um podcast do projeto Ecos de Proteção, que você já conhece, mas eu quero convidar você a entrar no nosso site, no Centro de Defesa, procurar Ecos de Proteção e acessar os nossos materiais, que lá tem um material muito bom sobre essa temática que nós estamos falando hoje, um olhar de ternura e cuidado aos enfermos. Quer saber mais? Quer aprofundar esse tema? Vai lá no nosso site, pode baixar o material e estudar com a sua comunidade, com a sua família, aprofundar e também depois pode mandar também seu testemunho para a gente para saber como foi a experiência. Hoje nós estamos aqui com o Dr. Álvaro, Dom Reginei, e eu queria começar esse bloco perguntando quais os maiores desafios que vocês enfrentam nessas realidades. De hospital, a gente tem aqui um médico que está há mais de 20 anos nessa área, que está há mais de 20 anos tendo essa realidade, enfrentando os desafios, vamos dizer assim, na linha de frente. Passamos recentemente também por uma pandemia que com certeza foi um momento muito marcante na história da saúde para o mundo inteiro. Né? E a gente tem aqui Dom Reginei, que é o pastor, bispo auxiliar aqui da Arquidiocese de Curitiba, que também vai nos trazer esse olhar pastoral e os desafios que a gente encontra nas comunidades, nas paróquias e aqui na Arquidiocese ou nas realidades também que o senhor já passou nessa questão de saúde e de cuidado integral. Por favor, doutor. O Hospital Universitário Cajuru, né, acho que o Dom Reginei colocou bem, né? É um hospital católico. Então, ele tem que se diferenciar por isso, né? Os aspectos humanísticos são cláusulas pétreas para nós, né? Então, a gente não pode simplesmente, né, ter uma boa técnica, ter bons equipamentos, ter uma boa infraestrutura, se quem está lá com a gente atendendo, né, não tem aí, né, na sua formação os valores humanos e cristãos, né? Então, hoje, um dos maiores desafios que a gente tem, e até porque a demanda que a gente tem de atendimento, ela é muito grande, né? Hoje, o acesso à saúde, ele é universal, o Sistema Único da Saúde, né, ele dá acesso a todos, mas ele tem dificuldades, né? Ele tem limitações. O hospital é de atendimento de grande demanda, então a gente tem problemas no acesso, né? Você comentou bem, né, Gisele, a pandemia agravou isso, né, porque a gente teve que centralizar as atividades durante 2 a 3 anos no atendimento ao Covid. Então, aquilo que a gente chama, né, de cirurgias eletivas, que não são de urgência, não são de emergência, elas ficaram um pouco para trás. Então, você já tinha limites no sistema, né? A pandemia veio e ampliou, né, essa dificuldade de acesso. Então, hoje a gente tem grandes filas. Por isso que o governo federal, o governo estadual, o governo municipal, eles acabam lançando, né, projetos, né, cirurgia segura, mais especialistas, né, para tentar focar, porque tem muita gente na fila, né? E a gente, como um hospital de trauma, praticamente 80% do que a gente atende vem, né, de acidente, de trauma, né, de quedas. E a gente tem pouca possibilidade de fazer essas cirurgias eletivas, né? Então, cada vez mais, a gente vai criando, né, filas e que depois esse pessoal fica, né, mais vulnerável, né? Ele acaba caindo na urgência e emergência porque não resolveu o seu problema mesmo sendo eletivo. Então, hoje, um dos maiores problemas que a gente vê, né, é o de acesso. O segundo que eu falei é na formação dos profissionais, né? Como a gente atende uma alta demanda, a gente atende, né, pacientes de uma certa gravidade. Hoje, os nossos pacientes têm uma média de permanência de 3 a 4 dias. Então, a gente tem dificuldade ali nos vínculos, né? Os profissionais, eles acabam trocando bastante. Então, essa nossa formação humanística, ela tem que ser constante. Porque somos bons tecnicamente, somos qualificados, somos certificados, né? Mas queremos ter também, né, certificado de bom cidadão, né, de atender nessa integralidade, e nisso a gente tem que ser constante, né? A rotatividade na área da saúde dos profissionais, ela é muito grande. Então você treina, capacita, né? A gente é hospital universitário, e ele vai e sai, né? E aí a gente traz gente nova,
treina, capacita e assim vai, né? Então, esse nosso olhar humanístico para atender os pacientes na integralidade, ele é constante, né? E a gente vai melhorando à medida que as coisas vão acontecendo. Nas questões de financiamento, e aqui eu não posso, né, deixar de aproveitar o momento também, né? A gente sempre tem esse gargalo, né? O Sistema Único da Saúde, ele nunca consegue remunerar, né, os custos que a gente desenvolve dentro da atividade. Então, é sempre uma batalha nossa, né, na sustentabilidade. E uma coisa que a gente está olhando bastante, agora falando um pouco, né, de crianças, jovens e adolescentes, é o treinamento dos nossos profissionais também, né? Eles têm que estar 100% das vezes em alerta, né? Sempre que você detecta crianças, né, principalmente, né, crianças e jovens em vulnerabilidade, né, a gente tem uma obrigação, né, de identificar e devolver ao sistema de forma adequada. Não é simplesmente devolver à família, né? Os órgãos competentes que estão junto ao sistema detectou a vulnerabilidade, a gente tem que entregar de forma adequada e acompanhar, né, para que ele não volte a ter os mesmos problemas e as mesmas vulnerabilidades. Então, a gente ainda tem muito a melhorar no sistema, né, para funcionar como um todo, para que essas crianças em vulnerabilidade não voltem, né, sequencialmente aos hospitais pelos mesmos motivos. Então, é um trabalho que vai de uma ponta a outra, né? E ele tem que ser integral, né? Não adianta só o hospital fazer a parte dele, né? O CRAS fazer a parte dele, o CREAS fazer a parte dele. Não, todo mundo tem que estar integrado, de olho, né, no sistema como um todo, para que aí a gente consiga evoluir de forma adequada. Há uns anos atrás eu tive a oportunidade de participar da Pastoral da Saúde no Hospital São Paulo, que é um hospital bem grande também lá em São Paulo. É um hospital universitário, se não me engano. E ali a gente tinha a Pastoral da Saúde, tinha a missão de ir lá aos domingos, conversar com as pessoas, tal, chamar, acompanhar, levar na celebração eucarística, depois devolver para os leitos. E aí tinha essa missão assim, de ter esse olhar diferenciado, que não era um olhar, ai meu Deus, aquela pessoa está doente. Não, era um olhar mesmo de como é que você está? Você está bem? Está se sentindo bem? Vamos na celebração eucarística, acompanhar a pessoa. E aquilo para mim foi muito marcante, né? Foi uma experiência assim, não foi muito longa, mas era muito marcante porque eu tinha contato com pessoas que estavam na Pastoral da Saúde que tinham um olhar muito diferente do que é você estar inserido num hospital e ter uma preparação e um jeito de falar, de cuidar, de acolher. Era muito diferenciado. Então agora eu trago também para o Dom Reginei, quais são esses desafios que a gente enfrenta, né? Eu diria que ter esse olhar hoje em dia de cuidado e de acolhida na pastoral, assim, é um pouco difícil, mas tem muita gente inserida e muita gente que está ali dando a vida para que outra pessoa que é vulnerável, que está enferma, que está doente, se sinta acolhida também. Como que são esses desafios nas comunidades? Como você disse, nós temos muitas, mas muitas pessoas mesmo inseridas e dedicadas, né? Por exemplo, os ministros da Eucaristia que visitam aqueles que estão em casa, que nem estão nos hospitais. Sim. Às vezes é idoso, às vezes ele está num momento provisório, a situação de impedimento para se deslocar até a igreja, ou ainda está no aguardo de uma cirurgia eletiva, que infelizmente, né, doutor, como o senhor retratou, que aumentou muito, né? Então tem toda a dor, o sofrimento da pessoa, da família, todo um custo social, porque ele vai receber um benefício durante esse período, se ele conseguir, né? Se ele conseguir, e está afastado do mercado de trabalho também, está sendo um custo, às vezes, até mesmo para a empresa onde ele estava. Então, assim, o custo é muito maior, certamente, do que financiar a cirurgia que demandaria, né? Aqui é falta de uma organização mais ampla, de uma visão social que realmente encare isso como uma demanda sob vários aspectos, humanos e econômicos, e certamente se estabeleceria aí prioridades, com certeza, né? Mas nós temos depois, dentro dos hospitais, a gente, em alguns lugares pode chamar voluntários, é claro que eles são voluntários, porque vão lá de boa vontade, né? Mas a gente chama de missionários, até porque é uma linguagem mais própria da igreja. Procuramos também capacitá-los, prepará-los.
o Hospital Cajuru, ali com o Marcelino, o Frei Diogo, o Padre Diogo que acompanha, Nosso tem capelão. lá, né, um grupo, né? Sim. E o total são 21 capelães na Grande Curitiba. Alguns hospitais têm o capelão quase que diariamente, como é o caso do Cajuru. Privilegiados. Tem essa bênção, né? Mas há um cuidado também, essa pastoral foi organizada e sempre, constantemente, nós nos encontramos para ver como melhorar ainda mais essa presença que trabalha a dimensão espiritual, né, nessa totalidade do ser humano. Porque se ele está abatido, está tomado pela tristeza, pelo desânimo, com certeza também, desde a imunidade a uma resposta de cura, ela vai ser diferente, né? Então, isso também procuramos trabalhar. Falando da questão da infância, das crianças, a igreja deu uma resposta muito importante, que é a pastoral da criança, preocupações de desnutrição, né, a violência, a evasão escolar, são várias as realidades, e quase sempre isso está acompanhado também por uma situação social, econômica das famílias, às vezes uma questão até cultural, que os pais eles foram educados, cresceram nesse ambiente, nesse modo, né? E que é preciso estar ali presente. E essas lideranças, essas missionárias da pastoral da criança fazem um trabalho maravilhoso. Quanto aos idosos, a PPI, que é a pastoral da pessoa idosa também, com coisas muito simples, tipo assim, na casa, não jogue tapete para tudo quanto é canto, porque ele vai se enroscar, ele vai ter queda, né? Vai ter fratura. Então, desde orientações muito básicas, muito simples, até mesmo a identificar encaminhamentos para aqueles lugares que a sociedade já tem para o acompanhamento dessas pessoas, né, em vulnerabilidade. As crianças, nós sabemos que desde uma má alimentação compromete toda a questão motora, até o crescimento cerebral fica comprometido, ou seja, são sequelas que depois se tornam irreversíveis na vida de uma criança que foi subnutrida, que não teve o acesso à alimentação, né? Então vejam que nós ainda, apesar de termos muita tecnologia, e quem entra num hospital como o Cajuru vai ser muito bem atendido, né? Tem, graças a Deus, né? Às vezes a dificuldade é chegar lá, né? O acesso. É o acesso, né? Então, por quê? Porque nós temos tecnologia, nós temos equipes médicas, nós temos procedimentos, protocolos muito bem estabelecidos, temos ciência, né? Mas ainda nos desafia justamente o acesso e nos desafia as questões que ainda são primárias ali, né? Nesse cuidado dessas crianças e, consequentemente, também isso se leva depois para a juventude. As drogas certamente é um problema muito grande, né? Estamos assistindo aí até as questões de como eles se organizaram, estão muito mais organizados às vezes do que nós em alguns aspectos, né? Desafia-nos porque os adolescentes, os jovens, também são situações que levam a sequelas, levam a traumas, acidentes, a brigas, né? Tantas coisas. É um trabalho para ter uma vida com saúde, desde quando a gente nasce até o fim, né? Então, assim, nesse sentido, assim, vocês dois trouxeram aspectos, acho que muito esclarecedores de quem está ali na pastoral e que conhece também aquela pessoa que vai, às vezes, lá na sua casa, levar a Eucaristia, tem uma pessoa doente, vai lá, acompanha e dá visibilidade para a comunidade saber que aquela pessoa está doente e precisa de um acompanhamento e um cuidado. O trabalho das pessoas que estão ali na pastoral da saúde, no ministério, etc., é muito disso. Às vezes a pessoa está lá doente e ninguém sabe, mas o ministro vai lá e dá visibilidade para a pessoa, sabe? Aquilo de Jesus chamar para o meio, o ministro faz isso, eu acho isso muito bonito. E nos hospitais, os profissionais que estão ali no dia a dia e acompanham integralmente, desde que chegou até a hora que vai ser devolvido, vamos dizer assim, para o seu ambiente, né? Então, são desafios que vocês vão mostrando para a gente que tem solução. E aí a gente traz encerrar esse bloco para falar
de como que a precariedade desse sistema, vamos dizer assim, afeta a saúde. Tanto das crianças e dos adolescentes, nós vamos falar assim da dignidade humana. Como que aquele dinheiro daquele imposto que era para a saúde, quando ele não chega lá, qual é o impacto que isso tem na vida da gente, na vida da comunidade também? Se você me permite, Gisele, acho que Dom Reginei tocou num assunto aqui que é de suma importância, né? A gente que está ali em hospital de trauma, né? O final de semana é o que a gente tem taxa de ocupação acima de 100%. Dom Zico, porque essa questão, né, do álcool e das drogas, ela leva uma cascata de eventos, né, muito deletérios aí, né? E aí a gente fala de brigas, né, de ferimentos por arma de fogo, de ferimentos por armas brancas, né, por intoxicação mesmo, né, por drogas. E aí, né, em vez de a gente estar fazendo cirurgia eletiva, né, de a gente estar cuidando da saúde integral das pessoas, né, boa parte da nossa atenção vai para atender essas mazelas, né, que esse tipo de situação traz. O final de semana praticamente nosso é inteiro, né, atendendo alcoolizado, drogado, briga de torcida, são coisas que a sociedade precisa... Totalmente possível de ser evitadas. São absolutamente evitáveis, né? Acidentes de trânsito, né? Depois o cara ainda insiste em beber e sair dirigir, né? Porque daí ele coloca ele em risco, a família dele em risco, as outras pessoas em risco. E em vez da gente dedicar toda essa nossa tecnologia, né? Toda essa nossa capacitação para você ofertar mais saúde, né? Você está tratando, né, dessas questões já há bastante tempo. E aí, né, Dom Reginei, imagina o desperdício de recursos que a gente tem nesse entorno. Porque além do atendimento, eu estou falando depois das sequelas, né, do INSS, né, que a gente tem lá acidente de moto, a gente tem acidente de carro, sequelados, traumatizados, né, que vão ficar no sistema para sempre. Né? Isso às vezes as pessoas não colocam isso na conta, né? E quanto de recurso a gente investe nos nossos profissionais hoje só para ficar atendendo coisas que são absolutamente evitáveis, né? O Dom Reginei colocou também, né, a organização aí do PCC, né? É um negócio que assusta, né? Hotéis, posto de combustível, rede de cosméticos. Então, eles estão gerando uma quantidade de recursos que estão montando um ciclo virtuoso para eles, né? Então, a gente precisa acordar, né? Discutir isso como sociedade e entender, né, as mazelas que isso traz. E outra questão aí, né, da subnutrição, também, né? Quando você tem aí a desnutrição envolvida, são sequelas progressivas e para o resto da vida, né, que a gente vai acompanhando. É déficit de desenvolvimento, né? Intelectual e físico, né, que depois você vai pagar esse preço, né, não consegue ter educação adequada, né, não consegue ter desenvolvimento adequado, vai utilizar o serviço de saúde, né, de uma forma contínua. Isso também vai onerando, né, vai dificultando aí as questões do sistema. E os nossos profissionais, a gente treina absolutamente para fazer essa identificação, né? Voltando um pouquinho nos desafios futuros, né? A gente está muito bem inserido no sistema, né? Curitiba e região tem um bom sistema de saúde, isso a gente tem que dizer, né? Uhum. São unidades de saúde, temos pronto atendimento 24 horas, né? As nossas UPAs, temos hospitais de retaguarda, né? Mas acho que aí falta a gente ainda você até usou o exemplo, né, de inserir a comunidade nisso também, né? Na hora da gente devolver, a gente capacitar para, né, as comunidades também, né, a ter um desenvolvimento físico adequado. Eu gosto muito do esporte. O esporte, ele traz uma rotina, né? A pessoa quer estar bem de saúde, para ela poder desenvolver bem no esporte, aí ela não quer beber, ela vai para um campeonato no final de semana, ela não quer sair, ela não bebe, ela quer... Então a gente precisa, né, ajudar a comunidade a desenvolver essas questões sociais para sempre estar evitando, né, esse pessoal de voltar. Olha, Zé, podia estar falando aqui, né, mas é apaixonante isso, né? E quando a gente enxerga o sistema como um todo, a gente perde, né, nós somos um país pobre, a gente perde muito recurso para coisas que a gente poderia estar evitando. E nesse sentido, na sua fala, doutor Álvaro, como que a questão social, e quando eu falo social, até comunidades
os grupos de afinidade que se encontram para um lazer, um esporte, algo que realmente seja promotor da vida, de uma vida de qualidade, né? Espaços culturais, como que isso, às vezes nós não fazemos contas, mas como isso impacta diretamente nos orçamentos da saúde, como isso impacta diretamente no orçamento da elaboração das políticas de modo geral, né? Então, eu muito me preocupa. Até nós estamos trabalhando o instrumento Labores do plano de pastoral da CNBB para o Brasil todo, para o quadriênio que virá. E lá nós temos uma das preocupações bastante presentes, é justamente as pequenas comunidades. A gente trabalhar fomentando as comunidades, porque é bem verdade que a gente também tem uma tentação, digamos, de se isolar ou de ter outras práticas que vão nos afastando do convívio social saudável, eu digo, porque vão se encontrar para beber. Não vamos criar aqui uma ojeriza, condenar tudo, mas se a pessoa vai lá para um ambiente, vai ingerir grande quantidade, depois pega um carro, pega uma moto ou os ambientes, né? Isso a gente tem que pensar. Como que nós vamos construir a sociedade? Porque se nós deixamos que certos hábitos e costumes eles comecem a crescer muito, isso pode trazer sequências desastrosas para a vida social, né? A gente está falando aqui de um cuidado que é no esporte, na cultura, nas relações pessoais. Então, tudo isso é comunidade, tudo isso é prevenção, né? Um trabalho de prevenção e cuidado para si e para a comunidade com quem você convive. E a gente encerra esse bloco. Eu gostei muito dessa conversa. Eu queria que você voltasse nessa conversa depois, volta um pouquinho e anota esses pontos: esporte, comunidade, cultura, lazer, que eu acho que vai ser muito importante para você. A gente volta já já. Estamos de volta com o podcast Cuidadores de Esperança, hoje com o tema Um Olhar de Ternura e Cuidado aos Enfermos. Mas eu já diria assim, já traria outro título depois dessa conversa, já dizia assim, um olhar de ternura e cuidado para as relações, para você mesmo, para quem está ao seu redor, para que não chegue no ponto da enfermidade. Acredito que é essa o ponto-chave da nossa conversa. E nesse bloco a gente traz assim, um iluminar para poder a gente agir, né? Dom Reginei já citou essa frase aqui do Evangelho de João 10:10. Eu vim para que todos tenham vida e tenham vida em abundância. Como essa promessa de Jesus pode iluminar a vida de quem está nos acompanhando aqui, Dom Reginei? Acho que a esperança, né, ela é fundamental. Às vezes, algumas situações podem nos tentar a perder a esperança. Agora, eu digo assim, que a pior coisa que pode acontecer a um ser humano é a perder a esperança. A pior coisa, por quê? Porque quando a esperança se ausenta, o desespero se manifesta. E no desespero, tudo perde significado e a pessoa ela cai num nada, né? Vou usar um termo aqui de filosofia, num niilismo, né? Num nada, num vazio total. Então, o desespero ele é muito perigoso. Se eu não tenho a esperança de uma comunidade paroquial melhor, de uma família melhor, de um hospital melhor, de uma sociedade melhor, isso é muito perigoso. Então a gente não pode deixar que seja destruída a esperança. Nós temos que saber cultivar a esperança. Essa é uma tarefa muito importante, né? Saber cultivar a esperança. Porque a esperança, então, ela nos dará a força, será esse motor de arranque, vamos dizer, para que a gente possa sonhar e planejar tantas outras atividades. Então eu digo assim, eu me recuso sempre, por pior que seja a situação, ou mesmo individualmente a pessoa tenha cometido situações terríveis, mas eu me recuso a perder a esperança, porque senão o desespero vai predominar, aí no desespero vem violência, vem o desprezo de si próprio, né? Até o suicídio, tantas outras coisas que vêm. Então,
Eu acho que um grande ponto é a gente, sim. E aí, uma tarefa importante da igreja. O Papa Francisco nos convidou, se olharmos o mundo, tem muitas razões que poderiam motivar o desespero, mas o Papa Francisco nos convida a celebrar o jubileu, convidou-nos a celebrar o jubileu da esperança. Por quê? Porque ele percebeu que entre tantas coisas ruins o mundo começa a correr o risco de perder a esperança. Isso é perigoso demais, né? Então, nutrir a esperança. E quando a gente começa, movido pela esperança, a agir, mesmo que a gente não mude tudo, a gente consegue mudar várias circunstâncias. A gente consegue transformar várias realidades, ajudar e ser ajudado por várias e muitas pessoas. Então, essa troca, e a vida vai sendo enriquecida, né? Ela vai ganhando nova configuração. Quando a gente consegue deixar que a esperança nos mova, aí a reconstrução de vínculos, né? Por exemplo, eu, por esperança, eu quero fazer um trabalho, me corta o coração, vamos dizer, aquela situação daquelas crianças ali. Então, um projetinho social, pequeno, mas eu vou ali, daqui a pouco já começo a fazer vínculos com os pais daquelas crianças, já começo a fazer vínculo com associações ali do bairro, o comércio, fala assim, opa, se é para comprar um jogo de camisa aqui, aí tem um lá que patrocina e tal. Então, tudo isso vai gerando vínculos, vai construindo e refazendo o tecido social, né? Isso é muito importante. Então, a igreja, e aí Jesus, a vida em abundância. É para o agora e também depois para a eternidade na perspectiva da fé, né? Mas a gente não pode pensar que é só para a eternidade. É já no agora, né? E ele se dedicou no cuidado, repito, já disse, dos enfermos, a atenção às pessoas, e é isso que nós podemos ir fazendo. Olhando Jesus, ele é essa grande inspiração para nós. Tanto que Timóteo vai dizer, né, na carta a Timóteo, aliás, que Jesus é a nossa esperança. E o Papa Francisco dizia que a esperança não decepciona, porque quando você é movido por ela, lá na frente, alguma coisa boa virá. Vem aí. Pode não ser tudo que você esperou, mas alguma coisa boa vem. Doutor Álvaro, o que lhe traz esperança nessa missão? 20 anos... Muita coisa o senhor já viu com certeza, mas também tem muitos sinais de esperança nessa trajetória. Conte um pouquinho pra gente. Falar depois de Dom Reginei agora ficou difícil. Doutor. Poxa vida, mas eu penso muito semelhante aqui a Dom Reginei, né? Eu gosto muito de promoção e prevenção. Eu acredito muito nisso, né? Apesar de eu trabalhar numa rede hospitalar, né? E a gente está lá para atender, né, a doença, a promoção e a prevenção são fundamentais, né? A pessoa tem que primeiro cuidar de si mesmo, né? E eu tenho esperança que a gente vai conseguir, né, cada vez mais avançar nisso. Primeiro você cuida de si, né? Aprende a cuidar de si. Ter uma boa alimentação, não abusar do álcool, ter uma atividade física. E à medida que você vai evoluindo, você pode levar essas experiências para a sua atividade comunitária. Você pode levar bons exemplos, você pode levar boas práticas. Dom Reginei deu o exemplo ali do jogo de camisa. Você imagina, é a turma da corrida, né? É identificar as crianças lá, vamos lá, não precisa ser só no esporte, né? Vamos fazer alguma atividade lá com as crianças, está sempre de olho. Você comentou dos materiais, né, que o Centro de Defesa produz. Meu Deus, é tudo autodidata lá. Está lá, ó, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, tem diversos exemplos. A pessoa pode se alimentar dessas fontes, né? Então ela cuida de si, ela cuida da sua família, ela inspira boas práticas e depois vai para a comunidade, né? Isso é o ciclo virtuoso do bem, né? Você cuidando de si, depois cuidando da sua família, cuidando da sua comunidade, com bons exemplos, né? Com boas ações. A palavra nutre e a ação ela é o complemento, né? Então eu tenho muita esperança aí que esse ciclo virtuoso a gente consiga disseminar, né? É interessante que quando essa fala do Dr. Álvaro eu ia pensando, né? Criar, uma vez eu li uma obra que falava justamente sobre isso. Partia da questão do Evangelho, dessa passagem da vida em abundância, e muitas vezes a gente não consegue perceber
a vida e a abundância. Quando Jesus ele vai colocando a gente de bem conosco mesmo, se entendendo, se compreendendo também, e a gente começa a criar rotinas que promovem a vida e aprovem a abundância. Por exemplo, a rotina, o hábito, vamos dizer, né? Que depois, se é bom, se torna virtude, né? Porque a virtude é justamente a repetição de hábito que se torna depois praticamente uma segunda alma, vamos dizer, né? Um modo de ser. Então, quando você vai incorporando, por exemplo, o pessoal gosta de corrida, né? Ele começa... Tá bem em voga, né, a corrida. As corridas hoje está muito legal, mas é porque todo mundo... Tem muita gente. Inclusive, eu gosto de dar uma corridinha vez ou outra. Viu? Eu conheço gente que mudou de vida, o estilo totalmente por causa da corrida. Então, ele coloca assim, eu vou dormir em tal horário, vou procurar levantar em tal horário, vou procurar ter uma alimentação. Vou usar uma expressão aqui. Pode ser que um dia ou outro eu meta o pé na jaca, né? Vai estar aqui, né? Mas, via de regra, procura ter um cuidado, né? Ele começa a gerar rotinas de vida. E isso vai dando a ele a qualidade, vai dando a alegria, e isso depois nos vínculos com a família, no modo que ele vai tratar a esposa, vai tratar o esposo, os filhos, ou os pais, os avós, né? Então, isso é criar, pensa assim, como que eu crio minhas rotinas? Como que eu organizo o meu dia? Ele tem que ser para promover vida e abundância, porque às vezes se eu não me dou conta, eu fico só correndo para lá e para cá, isso e aquilo, e eu não promovo vida em abundância, e depois vem as consequências, seja para a minha saúde, seja para a saúde, e não apenas a saúde, mas também para o se sentir bem, né? O estar bem, o ser feliz, o ser realizado. Influencia na vida de todo mundo que está ao redor da gente, né? O humor muda, você tem uma capacidade de se relacionar bem diferente. É ciência, né? Produz endorfina. Exatamente, é fantástico. Deus é muito sábio, né, doutor? O Criador, quando ele cria certinho. É a gente que depois vai distorcendo, né? A gente chega assim no terceiro bloco desse episódio com a conclusão de que se a gente muda o nosso estilo de vida, a gente também muda o ambiente, muda o estilo de vida das outras pessoas. Tem um olhar de esperança diferenciado para aquilo que está acontecendo. A gente cuida melhor do outro também. Porque vai ser alguém que vai inspirar, em algum momento, vai inspirar alguém. E a gente se torna pessoas cuidadores de esperança. Acho que esse podcast, assim, o nome dele ele já traz. Você se torna um cuidador, mas alguém que leva esperança para as outras pessoas, né? Com essa dinâmica do jubileu que Dom Reginei trazia bem aqui. Não deixei que vos roubem a esperança. Papa Francisco tinha essa frase. Disse essa frase lá em 2013 para os jovens no Rio de Janeiro. Eu estava lá e me lembro como se fosse hoje. Não deixeis que vos roubem a esperança. Então, assim, fica esse recadinho para você. E eu reforço o convite que o doutor Álvaro já deixou. Vá lá no site do Centro de Defesa, baixe o material que a gente preparou. E aí, no próximo bloco, eu vou trazer também outras dicas do que vocês podem encontrar lá. Até mais. Estamos aqui com Dom Reginei, mais conhecido como Dom Zico, Dr. Álvaro, numa conversa super legal. A gente começou falando de enfermos, mas a gente está finalizando falando de prevenção, de promoção, de relação reconstruída através da mudança de vida dos hábitos que a gente tem. Então, assim, volta aí, pega o recadinho do que você precisa fazer para melhorar de vida e ser também um cuidador de esperança na sua vida e na sua comunidade. E eu vou começar esse bloco lembrando que a gente tem uma parceria muito bonita com a Diocese de São José dos Pinhais, onde a gente começou a mapear. Lá, a gente fez um trabalho esse ano de mapeamento de instituições e de congregações que fazem um trabalho social e um trabalho de prevenção nas comunidades. Então, a gente está fazendo esse trabalho com eles e também fazendo um trabalho de comunicação, divulgando a partir dessa pesquisa também alguns dados de como é que a gente pode melhorar o ambiente da Diocese. Então, um abraço para você que é de São José dos Pinhais, da Diocese de São José dos Pinhais, mas também aqui da Arquidiocese de Curitiba, com a representação do Dom Zico, e que também sempre nos acolhe, que é onde nós estamos inseridos como grupo, né?
Então também Farol 1817, que é quem está aqui todo na produção, a Sofia, o João e as pessoas que estão aqui preparando com a gente. Outras pessoas que também nos apoiam bastante, a Rádio Lio, que é da Signes Brasil, da Signes América Latina, Rádio Amar e Servir, Jesuítas também, sempre nos apoiando e retransmitindo esse episódio em breve. Então, você que está aqui acompanhando, Centro de Defesa Marista da Infância, pode ir lá no nosso site e baixar os materiais do Ecos de Proteção. Agora, para a gente encerrar, vou pedir que vocês deixem uma mensagem final para quem nos acompanha, uma mensagem de coragem, de esperança. Já falamos bastante de esperança aqui, mas assim, a gente termina com essa positividade, né? A positividade de que a saúde não é uma coisa que a gente deve olhar de forma... só os enfermos, os doentes, mas os enfermos também devem ser agregados e cuidados com esse olhar de coragem e de esperança. E eu pego o link do bloco anterior que a gente falava, que o doutor falava que o exercício, a atitude libera as substâncias endorfinas, né, que são substâncias que vão trazer um bom humor, um bem-estar ao ser humano. E eu digo assim, quando a gente faz uma coisa boa, algo bom, de noite você deita, você pensa, nossa, que legal que foi aquilo, e você dorme. Se você faz algo ruim, você vira de lado, vira do outro, te incomoda. Né? Eu gosto de pensar que Deus nos criou para sermos bons, né? E que fazer o bem é o que realmente planifica e nos leva a compreender a verdadeira e última natureza que o Criador pensou-nos ao criar-nos. Né? Então, todo gesto, todo ato que fazemos na direção do cuidado, que é uma expressão de amor, que é uma expressão de carinho, começando por nós mesmos e estendendo-se ao outro, é o desígnio primeiro de Deus, do Criador, né? Que se cumpre toda vez que nós dessa forma agimos. Então, eu diria assim, justamente agir conforme essa mais bela natureza, não corrompida pelo egoísmo, pelo pecado, vamos dizer assim, em outras linguagens, mas deixar e começar a fazer essa experiência da bondade, da gentileza, do cuidado, né, da atenção e, de modo particular, com os mais fracos. Jesus diz, quando você fizer uma coisa ao teu irmão, não precisa ficar anunciando, porque o teu Pai que está no céu, que tudo vê, te dará a justa recompensa. Né? E eu acho muito lindo quando alguém é ajudado e ele fala assim, Deus te pague, né? Deus te ajude. Olha que maravilha, né? O crédito está sendo colocado, né? Mas para dizer a expressão da gratidão. E isso não pode de forma alguma em quem ajuda gerar algum sentimento que não seja de humildade e de disposição de ajudar, né? Seria totalmente equivocado se pensasse que é um pouco mais ou algo assim. Mas justamente nós crescermos nessa dimensão de deixar que essa natureza bela para a qual fomos criados, que é ajudar, amar, cuidar, possa ir aflorando e possa ir frutificando. Quem vai fazendo essa experiência vai encontrando até uma direção para o próprio existir, para os seus dias, um sentido para a vida, vamos dizer assim. Né? Então, minha palavra seria essa, faça a experiência de ser bom, de buscar. E nenhum de nós é perfeito, temos nossas falhas, mas faça essa experiência, opte por começar a fazer algo nesse sentido, nessa direção, que com certeza você falará para si mesmo, olha, tem algo valioso, frutuoso, valioso aqui, que vale a pena ser experienciado e vivido, né? Se um jovem que estiver ouvindo a gente aqui agora quiser fazer essa experiência sendo um sacerdote, quem que ele procura na arquidiocese, Dom? Ele pode entrar em contato na Cúria, que o endereço é mais fácil, né? E pedir sobre a pastoral vocacional, né? E ele será acompanhado pelos padres que são responsáveis para fazer um discernimento. Ontem mesmo, algo muito bonito. É um menino, 17, faz 18 anos o ano que vem, já muito inteligente, muito esperto, assim.
já com vários vestibulares agendados, e até há um ano atrás o sonho era ser piloto de avião. Mas começou a atuar na comunidade, a convivência, e de repente falou, quero conhecer. Foi lá conhecer o seminário, foi com os pais, sou ministro da Eucaristia também, então fazendo o discernimento. Mas eu repito, claro que eu gostaria que tivéssemos uma expressão numerosa de quem desejasse ser padre ou a vida religiosa. Mas, sobretudo, que eu digo assim, a vocação ela se realiza em vários âmbitos, né? Como, por exemplo, o doutor lá no âmbito da medicina, dentro do hospital, ali sendo essa pessoa que vai promovendo o amor, o cuidado, promovendo a vida. E ser padre, para quem tem a vocação, às vezes há um temor, será que eu serei, será que não, será que é sofrimento demais? Se tem vocação, vai se realizar e será muito feliz. Eu passei por crise na minha vida quando jovem. Serei, não serei padre? Se voltasse no tempo, eu não teria mais aquelas crises. Eu só falaria assim, serei. Ai, doutor Álvaro, sua palavra final. Mas também, assim, pode começar já dando seu recado, assim, se tem um jovem ou uma jovem que quer exercer essa missão sendo um profissional da medicina, sendo alguém da área da saúde, né? Como é que ele pode fazer? Eu gosto de indicar sempre um filme, tem um filme de São José Moscati, que era um médico italiano, um filme belíssimo, um filme que me emociona muito, de um leigo que era médico e que deu sua vida cuidando das pessoas e ensinando também como que as pessoas podiam ser melhores com esse olhar integral pelo outro. Então, doutor Álvaro, sua mensagem final aqui para os nossos ouvintes e quem está vendo também a gente. Até pedir para Dom Zico falar primeiro, né? Porque a gente vai aprendendo, né? A gente vai aprendendo. Eu vou dar um testemunho aqui, né? Até pegando aí um link com o que Dom Zico comentou. É muito satisfatório, né, para nós, profissionais da área da saúde, você fazer assim, um bom trabalho, salvar muitas vidas. O senhor não imagina como é a alegria que a gente chega em casa, né, depois que, poxa, deu tudo certo no dia, o centro cirúrgico rodou direitinho, conseguimos dar acesso. Mas, infelizmente, né, no nosso dia a dia, né, a medicina não é uma ciência exata, né, e as coisas dão errado, né? Isso acontece no mundo inteiro. Eu vou dar um exemplo. A pandemia foi um negócio que deu errado. Se a gente pudesse esquecer o período que a gente passou na pandemia lá, a gente virava a página lá, sabe, arrancava para não lembrar mais, né, dos traumas que a gente viveu. E como uma coisa boa puxa coisa boa mesmo, né? Você vai dormir feliz, você vai dormir, poxa, hoje deu tudo certo, o hospital melhorou, o hospital está certificado. E do outro lado, né, muitas vezes você recomenda, né, você faz e as coisas estão errado. Isso traz a gente para baixo também, né? Mas eu sou aquele cara da esperança. Assim, 99% das coisas que a gente faz são bem feitas, né, e trazem bem para a comunidade. Então é essa esperança que a gente leva para todo mundo aí, né? Quem quer entrar na área da saúde, ser profissional da área da saúde, vai ter essa satisfação, né? Vai ajudar a promover saúde, vai ajudar a promover vida, né? Vai ajudar a salvar vidas. Isso traz aí, né, uma felicidade muito grande assim, para o teu dia a dia, para o teu convívio, né? Com os teus amigos, com os teus familiares. E por último, né, o cuidar de si, né? Mas também o cuidado com o teu entorno. Né? Aquele cuidado genuíno, né? Muitas vezes a pessoa chega lá e pergunta para você, como é que você está? A hora que você vai responder, ela já está em outro assunto. Lá. Então, é o cuidado genuíno, né? Que as pessoas percebem isso, né? Quando você está interessada, né, pela saúde dela, pelo desenvolvimento dela, pela comunidade que ela vive. Isso vai criando, né, um ciclo virtuoso, né, de fazer o bem, não importa quem, né, e essa corrente do bem, ela vai progredindo. E eu acredito muito nisso, né? Quanto maior o bem que a gente faz, né, mais gente ele pega e mais rápido ele te retorna também. Palavras de alguém que está aí há mais de 20 anos nessa visão de esperança e trazendo olhar de esperança também para outras pessoas. Queria agradecer a vocês, em nome do Centro de Defesa Marista da Infância, em nome do Projeto Ecos de Proteção. Em breve esse episódio estará aí também para quem quiser acompanhar, compartilhar, e aí a gente vai passar para vocês assistirem, também poderem espalhar por aí, né, essa mensagem de esperança que a gente trouxe pro
falando também do Jubileu do Mundo da Saúde, né? O Jubileu de Esperança. Eu acho que fica essa mensagem, né? Falar de saúde é falar de esperança. Falar de saúde é falar de uma perspectiva melhor de mudança de vida. Então vamos lá. Que nossa gratidão e muito obrigada a você que nos acompanhou até agora. Também queria lembrar dos nossos parceiros PUC Paraná, que está também apoiando esse projeto, Boreal, Pacto Educativo Global e todas as pessoas que estão também inseridas nessa missão. Muito obrigada e até a próxima.